Espero que esteja todo mundo bem, tenha passado um bom dia ontem em casa. Espero que a maioria de vocês já esteja conseguindo fazer isso de casa. Senão eu acredito que muito provavelmente a partir da semana que vem, com tudo praticamente fechado, vai estar todo mundo em casa mesmo. E eu quero também agradecer vocês por terem me incentivado a fazer isso dessa maneira. Tô ficando bem animada mesmo e quero sempre reforçar que essas devocionais, a minha oração é que elas sejam muito úteis e proveitosas para vocês, que façam vocês olharem para o lado certo em meio a essas tribulações e que vocês saibam que isso tem sido muito bom para mim também. Eu sempre repito o que a Kathleen Nilsson fala, que nós devemos pregar as verdades de Deus para nós mesmas e saibam com certeza que é isso que eu tenho feito nesses períodos difíceis também, tá? Bom, eu não sei se é vício de professora, talvez seja, mas eu não tenho como começar a devocional de hoje sem lembrar vocês e sem nos lembrar do que já vimos até agora. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o versículo que deve nortear a nossa necessidade de conhecimento cada vez maior de quem Deus é. Conhecê-lo em profundidade nos leva a uma resposta apropriada. De adorá-lo em reverência, reconhecendo que ele é infinito, ilimitável, imensurável e não cabe na nossa cabeça. Graças a Deus por isso. E hoje eu quero meditar com vocês sobre a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Puxa, como foi bom quando eu li e reli essa verdade. A Jen Wilkin coloca isso no livro Incomparável dela de uma maneira muito, muito boa. Deus é imutável. A Bíblia nos fala e nos apresenta um Deus que não muda nunca. Ainda que diferentes contextos, diferentes circunstâncias revelem algumas nuances do seu caráter em um dia ou outro, o seu caráter não muda nunca. Os seus planos não podem ser alterados, as suas promessas permanecem firmes, porque ele é rocha firme que não muda. Em um mundo em constante transformação, Deus então é o nosso ponto imutável de referência, para onde nós podemos olhar e obter sempre consolo, conforto e direção, que é certo, ele não vai faltar, ele não vai falhar, porque ele é incapaz de mudar. Deus é imutável. Alguns versículos na Bíblia nos trazem isso de uma maneira clara. Malaquias 3:6 diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O nosso Deus é um Deus imutável. Não existe nele nenhuma variação. Como é bom saber disso! Desde o Antigo Testamento até o Novo e até os dias atuais, Deus é o mesmo. Ele não mudou, ele não muda, ele não mudará. Nenhum dos seus atributos pode ou precisa mudar, melhorar, aumentar, diminuir, sofrer adaptações, porque ele é imutável. E como nós vimos ontem, e um atributo está ligado no outro, assim como quase todos estão, como nós vimos ontem, Deus é ilimitado, ele é infinito. Então, da mesma forma que o seu atributo de infinitude, Deus é infinito, é essencial para nós considerarmos os demais atributos de Deus, a sua imutabilidade também é. Eu ouvi uma vez uma pregação do pastor Kevin DeYoung sobre a imutabilidade de Deus, e ele diz o seguinte: Deus não muda porque ele não precisa mudar. Se ele precisasse mudar, ele não seria perfeito e nem ilimitado. Ora, um Deus imperfeito e ilimitado, para que temê-lo ou adorá-lo? Ele não muda. Ele é quem ele era, ele é quem ele é e ele é quem ele há de ser. E porque ele não muda, ele é confiável, bem como a sua palavra. A palavra de Deus também é imutável, porque ela foi escrita por um Deus imutável. O que a Bíblia diz que é pecado, sempre será. O que a Bíblia diz ser bom e agradável, sempre será. Tudo que está prometido na palavra de Deus vai se cumprir. Ele não muda de ideia. Como diz uma música do Carlos Sider, que eu gosto tanto, chamada Deus não pensa como pensa o homem. Deus não para pensar na vida, no que fez, no que deixou para trás. Não promete o que talvez não cumpra. Não desfaz nenhum dos planos seus. Em suas mãos está o poder da vida. Tudo sabe o que virá.
Nada faz com que se surpreenda, nada altera o que ele já traçou. Que Deus o nosso! A nossa esperança no Evangelho também se baseia nisso. Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele fez, tem feito e fará exatamente o que Ele prometeu fazer através de Cristo. Como Ele não muda, não há o que a gente possa fazer que faça com que Ele mude de ideia em relação ao seu plano para nos salvar. Não há pecado escabroso que faça com que Ele olhe e pense, não, agora deu, essa foi a gota, deu por hoje, risco o nome dela, ou essa humanidade fugiu do meu controle, cancela esse plano da cruz, porque não vai valer a pena. Bom, agora já foi, então vamos fazer umas alterações aqui, vou deixar essa história mais difícil. Não, Ele não muda. O seu plano de salvação para nós também não muda e não mudará. Nós podemos ter essa certeza de que não importa o que façamos, o seu amor e todos os seus demais atributos, além de infinitos, são imutáveis, porque Ele é. Nesse sentido, nada pode nos separar do amor de Deus. E uma vez que nós fomos alcançadas e alicerçadas nele, nós estamos firmes nessa rocha. E isso nós alcançamos não pelas nossas obras, pelos nossos esforços, pelas caridades que nós buscamos fazer em tempos de dificuldade. Isso nós conseguimos tão somente pela fé e pelo sangue de Jesus. Pela fé no sangue de Jesus por nós. Essa graça imerecida que nós temos de sermos salvas e feitas filhas dele. E, assim como ontem, Ele é imutável, mas nós não somos. Nós, criaturas, estamos em constante mudança, de todo jeito, tudo em nós muda. Nossos corpos crescem, se desenvolvem, definham, adoecem, se recuperam, se definham, adoecem e morrem. Temos medos diferentes ao longo da vida, começamos com medos imensos de alguma coisa, depois superamos ou não temos medo de algo e depois temos. Nós temos afeições diferentes, gostamos de alguma coisa, depois paramos de gostar, tudo vai mudando. As nossas circunstâncias mudam, nossos amores e pesares também. Nós somos capazes, como a Jane Wilkin colocou, que eu achei forte e tão verdade, nós seres humanos somos capazes de gritar crucifica apenas minutos depois que gritamos hosana ao nosso rei. Nós mudamos muito, tudo muda. Olha para a sua vida hoje, considera a sua vida na quinta-feira passada. Lembra como era? Você tinha uma rotina, você saía de casa, você via a luz do sol, você fazia compras normal, sem precisar de luva, sem precisar de álcool gel em todo lugar. Você tinha um plano. Você vivia imaginando como seria a sua vida se você trabalhasse em home office. Agora você está aí, trabalhando em home office. Você tinha certezas. E hoje, o que disso você tem? O que você tem ainda em relação a quem você era ou como era a sua vida na quinta passada? Se a gente for parar para pensar cruamente, uma das poucas certezas que a gente pode ter na nossa vida é que tudo pode mudar. E que tudo pode mudar num piscar de olhos. Olha o Brasil, olha a Itália, França, China, Irã. Olha o mundo como está. Talvez hoje a sua tristeza ou frustração em relação a essas mudanças todas recentes pode estar relacionada também ao fato de que você achou que algo, ou você, ou alguém, não queria mudar. Que a sua rotina ia ficar sempre naquela mesma batidinha, aquela que você entende, aquela que você consegue controlar. Mas esse atributo só pertence a Deus. Quem não muda é Ele. O que você pode esperar de qualquer outra coisa? Mudança. De Deus, constância. O que você pode esperar de qualquer coisa relacionada à criatura? Mudança. O que você pode esperar de Deus? Constância. Só dele. Só dele você pode esperar a constância eterna. Porque Ele não muda. Todo o resto muda. Mas Ele permanece o mesmo. Que esperança nós podemos ter nisso em dias como esse, não é verdade? O Deus de promessas não muda. E outra coisa interessante, quando nós refletimos sobre isso, talvez uma outra perspectiva agora, é que com frequência a gente justifica a nossa pecaminosidade, o nosso jeito, entre aspas, nossa personalidade, atribuindo a nós algo que é dele, que é a imutabilidade. Ou seja, eu sou assim porque eu sou assim, esse é o meu jeito, eu não consigo mudar, esse é quem eu sou. Eu não posso mudar. O que significa isso? Eu sou imutável. Olha lá você de novo, achando que você é algo que você não é. Mentira!
Só uma pessoa é imutável, só Deus é imutável. E eu achei interessante compartilhar essa perspectiva também, porque a Jan Milken, quando aborda isso no livro, ela traz essa verdade de uma maneira maravilhosa. Ela diz o seguinte: assim como a certeza da minha salvação repousa no fato de que Deus é imutável, a minha esperança de santificação reside na verdade de que eu não sou. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler isso de novo. Assim como a certeza da minha salvação repousa no fato de que Deus é imutável, a minha esperança de santificação reside na verdade de que eu não sou. Eu posso mudar. Eu não só posso mudar, eu mudo porque eu preciso mudar. Ele não precisa, eu sim. Quem sou eu para achar que a graça de Deus é incapaz de mudar meu coração a ponto de que eu possa dizer eu sou assim, eu não mudo? Quem sou eu? Que orgulho é esse? Estamos mais uma vez querendo ser rivais de Deus, atribuindo a nós um atributo que é dele. Nós não só podemos mudar, como precisamos, e por isso que nós precisamos tanto da graça de Deus, para que ele opere em nós as mudanças que precisam. E são muitas. E são muitas. Pela sua graça eu posso mudar. Eu posso me tornar mais parecida com ele e refletir os atributos que ele quer que eu reflita da sua glória. Caminhando para o fim da nossa meditação de hoje, pensa nas seguintes verdades. Toda e qualquer circunstância que você encontra na sua vida pode mudar e vai mudar. Pode mudar de uma hora para outra e vai mudar. Exceto a do seu perdão, recebido na cruz. Em Cristo, você é perdoada e isso não muda. Toda e qualquer coisa que você tiver vai perecer. Você pode deixar de ter de uma hora para outra. Exceto a sua salvação. Em Cristo, a sua salvação é certa, porque Ele não muda. Todo relacionamento seu pode vacilar, exceto o fato de que você foi adotada pelo Pai Celestial. Em Cristo, você é filha e não vai deixar de ser, porque Ele não muda. Que em dias como os nossos, de constantes, rápidas e temerosas mudanças, possamos correr para os braços do nosso Pai Celestial, nosso rochedo, e clamar, assim como o salmista fez no Salmo 61, versículo 2. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Deus é imutável. Ele é a nossa rocha, sempre, em tempos de aparentes certezas ou de escancaradas incertezas, como as que vivemos hoje. Amém por isso? Assim como ontem, pense por uns instantes, de que forma o conhecimento de que Deus é imutável e eu não, muda a forma como eu vivo esses dias de hoje. E em oração, peça a Deus que te mostre uma ou mais áreas na sua vida que você acreditou não conseguir mudar. E clame a Ele que a graça abundante de Deus o ajude a mudar, porque ela é capaz de mudar. E louve a Deus porque Ele é imutável. E louve a Deus também porque você não é. Um bom dia para todos vocês, refletindo e meditando nesse atributo tão importante e tão essencial para enfrentarmos dias que estão mudando numa velocidade tão rápida e assustadora. Ainda que tudo possa mudar, Deus não muda. Ainda que as circunstâncias mudem, a nossa posição de filhas dele não mudará jamais, porque Deus é imutável. Bom dia então para vocês. Daqui a pouquinho, live disponível no IGTV, live disponível no Spotify. Amanhã e domingo não teremos as nossas lives da quarentena, mas eu espero vocês na segunda-feira de volta para meditarmos juntas no caráter do nosso Deus infinito e do nosso Deus incomparável e imutável. Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal!